Bom, bom dia, gente. Estão me ouvindo? Bom dia, vamos começar. Já estou gravando, pedindo autorização para gravar esse momento, tá certo? Estou vendo hoje pouquíssimas pessoas na sala. Nossa prova está agendada para o dia 25. Semana que vem, quinta-feira, aula normal, tá certo? Então, a gente vai fazer de forma tranquila esse momento aqui hoje. Caso não dê tempo ver os dois filos, a gente tem a semana que vem. Mas para a prova, eu vou cobrar esses assuntos de hoje, que vocês vão ver hoje, provavelmente semana que vem, algum restante, e da aula anterior, são os que mais vão ser cobrados, tá certo? Na avaliação 1, que está agendada para o dia 25. Então, só para deixar isso aqui gravado, toda essa parte de introdução, vocês estão vendo minha tela, né? Opa, perdão, não estava apresentando ainda. Minutinho. Vocês estão vendo minha tela agora, sim? Sim. Pronto. Toda essa parte aqui de introdução à zoologia, nomenclatura, classificação biológica, e aquela parte de sistemática, né, com as filogenias, tal, origem dos metazoários, quer dizer, até a parte de filogenia, deve compor 30% da prova, tá? 30% a 40%. E como eu dizia, a maior parte da prova vai ser a aula anterior, né, da semana anterior, a partir de origem dos metazoários, que está comunidade 2 mesmo, certo? Então, hoje a gente vai fazer, antes de falar mesmo dos porífera equinidário, vou fazer uma espécie, vocês vão ver que algumas coisas que eu vou falar hoje é uma revisão também, porque aí eu deixei no slide organizadinho para vocês se basearem para a prova, tá certo? Então, ainda não vou falar mais de origem dos metazoários, mas vou falar ainda de 4 formas de dividir os metazoários, todos os animais, 4 jeitos, né, da gente dividir, critérios de divisão, de classificação ainda, e as 7 principais sinapomorfias. Esse é o comecinho da nossa aula, a gente deve tomar aí uns 20 minutos para fazer isso, acho que é suficiente. E aí eu tenho 2 prés, um para porífera e um para quinidário. Eu coloco o link, assim como fiz com o da aula anterior. Coloquei o link lá para vocês, mas esse grupo de slides eu vou postar à tarde, tá certo? E aí é o material para a prova. Vocês já podem ir também dando uma olhada. Eu quero chamar a atenção. Professor, não chame a atenção. Ó, vocês têm até amanhã, dia 12, não percam. O desafio do Kahoot vale 2 pontos. É uma introdução geral aos animais e tem a parte sistemática, tem um pouco de sistemática também. Então, isso vale 2 pontos. O que acontece? Eu não tenho como prorrogar, eu quero deixar avisado isso aqui, porque ele encerra para mim, ó. Ele aqui, claro, vai abrir porque está no prazo, mas ele tem um sistema automático que acho que eu coloquei 11 da noite, tá? Preciso ter certeza. Aqui, olha, várias pessoas. Olha, eu tô vendo Marquinhos, Maria Alice. Pois é, vocês têm que marcar aqui como concluído, hein, gente? Quem já fez. Valeu, Luísa, não perde, tá? Tô falando disso porque eu vou falar agora da atividade para fechar a nota 1, certo? Olha, eu tô vendo aqui que tem gente que respondeu então e não marcou como. Bom, vai valer porque eu vou ter uma planilha. Ele me dá uma tabela do Excel com o nome de vocês, a data, o horário que fizeram e a pontuação, certo? Não vou corrigir pelo número de acertos. Quem fez vai ter os 2 pontos, tá bom? Quem fez vai ter os 2 pontos. Inclusive, vocês podem praticar mais de uma vez, certo? Então, então tem gente lá, ó, que é melhor marcar como entregue
para não dar problema. E eu estou vendo aqui que tem 7 pessoas que não entregaram a atividade 1, que era aquele mapa mental e a questão da Sociedade Brasileira de Zoologia, né? Isso valia 2 pontos, não recebo mais. Tá certo? 4 pontos. Então, vocês vão ter uma atividade hoje à tarde, que eu vou postar, valendo 4 pontos. A gente acertou que fosse pelo Google Forms, né? Vocês me falaram que preferem, tá certo? Vai ter uma questão, duas abertas. Acho que eu vou deixar uma só aberta. Vou tentar transformar a outra em ou verdadeiro e falso, pode ser. Eu aprendi a fazer isso agora, fica 2 colunas lá, você vai marcar. Só tem que prestar atenção para não deixar 2 marcações, verdadeiro e falso, que aí invalida o comando. O comando está lá para invalidar. Você tem que marcar uma só, mas eu vou lembrar de colocar esse aviso. Tenha fé, Luísa. Professor, é muito difícil? Não. Se você tiver com o seu material todo organizadinho, vai estar com a internet, faz na hora que a internet estiver boa. Por que isso? Porque só pode fazer uma vez, tá bom? Quando você clicar em enviar, já foi, já era, gastou o seu e-mail. Então, professor, eu estava terminando, a internet ficou ruim. Não fecha, deixa lá aberto. Se você estiver fazendo no seu Note, se não desligar ele, não perde, até a internet voltar. Mas se você estiver fazendo no celular e você fechar a página, né? Fechar o aplicativo, é aplicativo, né? O Google. O Google, você vai perder o que você escreveu, o que você marcou lá. Sugestão que eu deixo aqui, tá certo? Anota, já que a maior parte é objetiva. Você vai anotando já, num papelzinho, tá certo? Ou lá num bloco de notas aí, se estiver fazendo no celular. O computador, acho que é a mesma coisa, mas o computador é isso, se você não desligar, ele vai ficar lá, a página. Quando tiver internet, aí sim, você termina de fazer e clica em enviar. Isso se acabar a internet, alguma coisa desse tipo, tá, gente? Ou acabar a energia, você rapidamente anota ali as alternativas, tá certo? Só para ajudar vocês nisso, eu estou tendo problemas com os alunos do ensino médio. E eu não é desconfiança, gente, não é chamar atenção, mas assim, tem malandragem? Tem, né? A gente foi aluno, a gente sabe das malandragens, né? A avó morre, né? Antigamente a gente matava a avó, hoje é a internet, é chuva, é não sei o quê. Calma. Por isso que eu estou recomendando, faz na hora que sua internet estiver suave, tranquilinha, você tem seus materiais, vai poder pesquisar ali na internet também, pronto. Vai dar tudo certo, tá bom? Não é difícil, então, respondendo a pergunta, não é difícil, mas vocês vão ter que usar os conteúdos, né, que a gente trabalhou, óbvio, né, que a gente trabalhou até agora, os conteúdos básicos que está no slide, certo? Alguma coisa você vai precisar consultar, né, certamente, para aprofundar, tá bom? Essa é a ideia, algum ponto aqui que a gente, nesse pequeno espaço que a gente tem do Meet, não dê para abordar, tá certo? E, de novo, lembrar que para a zootecnia, a zoologia é uma disciplina instrumental, vocês acabam estudando de forma bem resumida, os grupos, pelo menos, tá? Mas eu acho que eu fiz com vocês uma parte introdutória, como eu faço para o superior de biologia mesmo, certo? Que é importante vocês saberem ler um cladograma, saber o que é uma sinapomorfia, né? Ler as características numa árvore filogenética, tá certo? Por fim, sessão avisos ainda, o fórum de discussão, acho que eu chamei a atenção de vocês. Tem 2 aqui como entregue, viu, Gi? Deu para ver o povo aí? Gente, não marca de entregue de Miguel se você nem escreveu nada. Bom dia, pessoal. Não esqueçam de utilizar esse espaço. Ó, eu digitei isso aqui quinta-feira passada. Agora eu puxei da memória, que eu estou vendo que o comentário é o meu. Por favor, vocês têm que tecer algum comentário aqui, tá bom? Pode ser até sugestões para a disciplina, fiquem à vontade. Coloquei aqui no comando do fórum, né? Pode ser comentários sobre os conteúdos da disciplina, tirar dúvida, certo? Esse é o espaço prioritário. Faz isso porque a TI gera um relatório aí para gente, é o que aparece às vezes na disciplina de vocês, que vai aparecer mesmo, além das atividades que você entregou lá marcado, mesmo fora do prazo, se eu deixei liberado, vai estar como entregue. Mas o fórum de discussão vai estar lá na planilha o nome de vocês, tá bom? Porque isso vale para o qualitativo.
Para encerrar, falando de qualitativo, são os outros 2 pontos que vão restar. O Google Forms de hoje, que eu vou postar hoje, vale 4 pontos. E vocês, para fecharem a nota 1, tá certo? Só vão ter 7 dias. Então, é o melô do carnaval, o bloquinho da zoologia, desculpem. Mas por que isso, gente? Porque vocês sabem que alguns acabam demorando, ainda se atrasam, né? E tal. Claro que não vão ter a nota integral, se isso acontecer, porque eu quero gerar a primeira nota para vocês chegarem na prova já sabendo mais ou menos como é que ficaram nessa primeira etapa. Tá bom assim? Para não se embolarem, tá certo? Então, pronto. A atividade posta hoje à tarde. 2 pontos aqui do Kahoot, que é até amanhã, certo? Não percam. E 2 pontos daquela atividade que fizeram, já não recebo mais, é aquela parte de histórico, introdução à zoologia. E a de hoje, 4 pontos. 2 pontos qualitativo. No próprio formulário vai ter essa instrução, lembrando a vocês, tá? Então, atividade 1, 2 e 3 valem 8 pontos total delas, e 2 qualitativo, é frequência, participação, frequência aqui no Meet, né? Estar aqui e entrega das atividades vai ter lá preferencialmente no prazo, porque o professor Tio Márcio ainda é bonzinho, eu tenho que entender algumas situações, né? Eu não tenho como verificar se o aluno está de Miguel, não, e a gente tem mais o que fazer na vida com um povo adulto, barbado, e as meninas tudo grande aí do outro lado, certo? Vamos para a nossa aula. Mais tarde também, além da atividade, eu ponho o slide de hoje, tá certo? O slide é aula 6. Vocês vão ver que tem... aqui eu estava olhando ontem, ó, slides 1, 2, 3... o de vocês está certinho na sequência. É porque a outra turma ficou quebrado uma aula em 2, porque teve problema de internet, uma coisa, e a gente quebrou. Tudo certo? Vamos lá. Então, como eu dizia, nesse começo, a gente vai ter, então, agora a nossa aula 6, né? Hoje o tema de porífera equinidária, tá? O slide está me trollando aqui, ele está meio animado. Então, a gente está no conteúdo 6, né? O bloco 6, hoje é a segunda parte, a gente vê porífera equinidário. Nessa primeira parte, como eu dizia, a gente vai fazer uma espécie de revisão, porque principalmente para a parte de embriologia, que vocês viram comigo, mas foi o último assunto, a gente viu de forma muito resumida, eu não lembro se eu cobrei em prova para vocês, eu acho que a gente fez uma atividade com embriologia, não tenho certeza agora, e a gente vai ver as quatro formas de classificá-los, tá certo? Essa é a nossa parte 1. Bom, características gerais para o reino Metazoa. Então, o que é que todo animal tem que ter, né? Quais são as características que são comuns a todos eles? Então, primeiro que todos são plurimulticelulares, formados de várias células, e são eucariontes, têm carioteca, uma membrana nuclear. Todos são heterótrofos, não existem metazoários, animais que façam fotossíntese, por exemplo, ou quimiossíntese, que sejam autotróficos, né, que fabriquem o próprio alimento. Todos eles dependem de se alimentar de outros organismos ou de parte deles, ou de secreções, né, como o leite, o mel, por exemplo. Tá? A maioria se movimenta. Por que eu digo isso? Porque vocês vão ver hoje o primeiro grupo, o grupo mais basal, mais antigo de animais, são os poríferas, as esponjas, né, os espongiários. Eles não têm movimento, mas os gametas deles já se movimentam. Então é nesse sentido. Tá? A partir de quinidário, sim, as formas que nadam, né, as medusas, as formas natantes, elas já se movimentam, claro. Todos se reproduzem sexuadamente. Então, mesmo organismos que não têm um macho e uma fêmea, como as esponjas, têm gametas masculino, produzem gametas masculino e feminino, então já existe alguma presença de sexo, pelo menos ali nos gametas. Podem ser aquáticos, terrestres ou aéreos, tá? Aí você pensa, as aves, né? Todos são aéreos? Todas voam? Não, né? Uma galinha, sei lá, ela pode até dar um voo ali para se empoleirar,
mas não é a forma de locomoção prioritária delas, né? Então, dentro das aves, mesmo dentro das aves, que é o exemplo de animal, né, um exemplo clássico de animal que voa, né, de hábito aéreo, existem aquelas que não usam isso como forma de locomoção prioritária, tá certo? Algumas espécies de animais parasitam outros, né, outros seres vivos, outros animais, ou mesmo plantas, é o caso dos nematóides, né, os nemateumintos, que atacam o sistema de vasos condutores, sistema de vasos das plantas, das raízes também, mas a maioria tem vida livre, né, então não parasita. E, como eu dizia no comecinho, na abertura da aula, a gente pode classificá-los a partir desses 4 critérios. A simetria, já falamos disso, a presença do celoma, vocês estudaram comigo lá em embriologia, e falamos disso na aula passada, acho que sim. E o número de folhetos embrionários, né, que também é parte da embriologia, destino do blastóporo, aquela abertura que liga o arquêntero, que vai ser a cavidade gastrointestinal, a parte mais interna da gástrula, com o meio externo. O blastóporo é um canal, né, de comunicação do interior do embrião com o meio externo. Ele pode dar origem ao ânus ou à boca. Se der origem à boca, são os protostômios. Se der origem ao ânus, são os deuterostômios. A gente já estudou isso, né? Então, aqui são os 9 principais filos, né? Isso vocês estudam assim no ensino. Desculpem. No ensino médio, né? Vocês estudam esses 9 filos: porífera, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópodos, equinodermos e cordados. Isso aqui são filos. Lembrar que filo, eu deixei uma colinha aqui, filo é uma categoria taxonômica, então está nesse nível hierárquico das formas de classificação dos seres vivos, né? Então vale para animais, para planta, para fungo, para qualquer ser vivo. Então, obviamente que olhando para esse esquema aqui, vocês vão lembrar que um reino é um conjunto de filos diferentes, cada filo um conjunto de classes, cada classe um conjunto de ordens diferentes, cada ordem um conjunto de família, cada família tem vários gêneros e cada gênero tem pelo menos 2 espécies. Tem gêneros com monoespecíficos, tá? Mas são muito raros, especialmente animal, são muito raros. Então, mas filo aqui é uma ordem né, inferior a reino, tá? Então, reino, conjunto de filos. São esses 9 filos que a gente vai estudar. Porém, a gente tem pelo menos hoje 35 a 36, a depender do grupo que estuda, né? Dos pesquisadores, vão considerar até 36 filos diferentes de metazoários, certo? Aqui tem a árvore filogenética, já mostrei para vocês na aula anterior, né, mostrando aqui embaixo, na base do que vai ser o cladograma, que vai aparecer aí para vocês, mostrando o protista, né, um protozoário ancestral, flagelados, coanoflagelados, aqui onde eu estou passando o mouse, tem uma célula especializada com esse colarinho em um flagelo. Isso é um ser unicelular, um protozoário. Olhando aqui o coanócito, que é talvez a célula principal dos porífera, do primeiro grupo de animais, vejam que a semelhança é gritante, né, entre essas duas células. Só que os poríferas já são multicelulares. Os coanócitos deles também têm um colarinho e um flagelo. Bom, porífera e quinidário a gente vai estudar hoje. Os poríferas, só para lembrar, não têm tecidos verdadeiros. E os quinidários, como a gente viu, são diblásticos. Só tem 2 grupos, né, 2 camadas de célula, ectoderme e endoderme, ali no embrião. Não tem a mesoderme. Se não tem a mesoderme, claro que eles ainda não têm uma cavidade corporal, como aparece, né, nos pseudocelomados, aqui nemátoda, ou no restante dos animais que são celomados, certo? Deixei essa colinha aí, vai ter uma outra árvore até melhor, assim, é de ver mais adiante, tá certo? Então vamos ver as formas de classificar, na verdade revisar, tá certo, gente? Então, quanto à simetria, a gente pode dividir todos os animais em 3 grupos. Os assimétricos, aqui no canto, que o exemplo clássico são as esponjas, os porífera.
Os bilaterais, bilatéria, são aqueles que têm um plano de divisão com duas bandas, duas metades iguais, né? Duas metades do corpo iguais e uma frente e um fundo, digamos assim, uma visão de frente e uma visão de costas, né? Então é um processo de cefalização, uma formação de algo que lembra uma cabeça. Claro que no macaco tá claro, mas por exemplo, um camarão, né? Aí o camarão tem uma cabeça, uma espécie de cabeça, tem olhos, como é que a gente vai saber? Os órgãos da visão, ainda que não sejam olhos, sejam ocelos, né? Olhinhos rudimentares, eles ficam na parte da frente do animal, antenas e esse tipo de coisa. E a simetria, a terceiro tipo de simetria é a radial, onde você tem vários planos de divisão possíveis. O exemplo clássico são as estrelas do mar, mas aqui está um quinidário, uma anêmona, né, ou um pólipo de um coral, que também tem essa simetria radial. Isso tem uma implicação importante para quando a gente estiver estudando os cordados, os vertebrados, né? Claro, se a gente pudesse ter aula prática e tal, a gente ia estudar isso mais de forma mais aprofundada na prática. Mas eu quero que vocês lembrem que a gente tem nessa perspectiva aqui, né, nesse eixo que vai do crânio ao que seria a cauda, então crânio caudal, eu tenho esse plano aqui mediano ou sagital, que é esse, vai dividir em duas metades. Eu posso fazer assim, e aí eu teria um frontal e um coronal. Coronal é as costas, a parte de trás do bicho, inclusive nós, né, que somos também animais, tá? E tem um outro plano que é cortar uma linha imaginária no meio do animal, mais ou menos aqui, nessa coisa amarela, nesse plano que está na cor amarela, que é esse corte transversal ou horizontal, tá? Vocês devem ter estudado isso em uma outra disciplina, certo? Então, lembrar dos eixos e dos planos quando a gente faz corte para avaliar os organismos. Deixei esse cladograma aqui, que divide de cara todos os animais em dois grupões, os parazoários, parazoa, que são aqueles que não têm tecidos, somente os porífera não têm tecido. Olha aqui embaixo onde aparece, né? Então, autapomorfia é uma característica exclusiva deles. E os eumetazoa, eu quer dizer verdadeiro, então metazoário de verdade, tá? Todos os outros animais. Vejam que nesse esquema aqui, gente, tem mais de 9 filos, tá certo? Já tem alguns filos aqui, ó, que a gente não vai estudar, só vou citar, mas a gente não vai estudar aprofundadamente. A gente vai estudar os 9 principais, tá certo? Lembrar que apenas no reino metazoa existe sistema, algum tipo de sistema muscular ou algo que lembre isso, e de sistema nervoso. Vocês vão ver que já na aula de hoje, os quinidários, as anêmonas do mar, as caravelas, a água-viva, os corais, eles já têm arco reflexo, né? Já tem uma resposta nervosa, com células nervosas especializadas, tá? Lembrar que esse camarada, mostrei para semana passada para vocês, o cano flagelado, lembrar que eles são coloniais, assim, ó, ficam grudados, né, nessa parte do corpo, tá? Formando colônias. Então, são os parentes, os ancestrais diretos de todos os animais. Deixei aí a colinha para vocês. Lembrar que de folhetos germinativos, estudamos isso em embriologia. Então, o que é o celoma, professor? Lembre aí. O celoma é esse que vocês estão vendo em branco aqui, ó, que está rodeado, marginado, delimitado pelo... Que camada de células? A mesoderme, aqui em rosa. Para ser um celoma, tem que estar todo delimitado pela mesoderme. E o celoma é o quê? É como uma cavidade, um buraco. Só que é um buraco diferentão, vai ter um formato específico. Na gente, onde é que ele está? No buchinho, não é? Então está aqui no abdômen, onde ficam os órgãos, se encaixam os órgãos principais, né, maiores do corpo, tá certo? Por fora a gente tem a ectoderme, em amarelo, e por dentro, quando invagina para formar o arquêntero, que é essa cavidade, tem a endoderme aqui em azul. Aqui esse buraco que conecta o arquêntero com a parte de fora do embrião
é o blastóporo, tá? Que também é importante para classificar os animais. Por exemplo, no homem, a ectoderme, essa parte mais externa, forma sistema nervoso central, pelo, unha, glândula mamária, a parte subcutânea, tá? Hipófise, meninges. A mesoderme forma todo o tecido conjuntivo, o tecido ósseo, né, a parte muscular, o tecido muscular. Então, sangue, vasos, veias, linfa, rins, ovários, testículos, uma série de órgãos menores são o mesoderme, tem origem no mesoderme, tá? E a endoderme, essa parte em azul, forma o timo, o fígado, o pâncreas, né, órgãos maiores, e forma todo o revestimento epitelial do trato gastrointestinal e respiratório. Então, o sistema digestório e o sistema respiratório são formados pela endoderme. E aí, com isso, a gente tem uma outra forma de classificar os animais, que é quanto à presença do celoma. Acelomados é como as planárias, a solitária, o verme, né? Eles são plateumintos. São acelomados. Como é isso, professor? Estão vendo aqui esse tecido em rosa? Então, tudo isso aqui é mesoderme totalmente preenchida. Não tem um oco, não tem uma bolsa, um espaço, né, interno aqui, tá? Totalmente preenchido. Não tem um celoma. São acelomados. O tubo digestório está aqui no centro, certo? Por fora, em azul, a epiderme. E os pseudocelomados são outro grupo de vermes, os nematóides, nemateuminto, como a lombriga, por exemplo, e como esses nematóides que atacam, quem é de agropecuária que fez, vai lembrar que ataca, né, o sistema vascular das plantas. Veja que aqui é o pseudoceloma, porque você está vendo o mesoderme aqui, em rosa, que vai dar origem à musculatura, mas não tem internamente. Internamente está o que seria a endoderme, formando o tubo digestório também. Então, é um pseudoceloma, porque sim, já tem um espaço, mas ele não é totalmente preenchido pela mesoderme. É isso que vocês têm que lembrar, não é totalmente preenchido pela mesoderme. Isso são os pseudocelomados, só os nemateumintos são assim. E celomados, todos os outros animais, todos, a partir de anelídeo, todos eles têm um celoma. Veja agora aqui em rosa, o mesoderma, ó, ele delimita aqui o celoma de um lado e do outro, essa cavidade está totalmente margeada, né, delimitada pela mesoderme, e o tubo digestório derivado do endoderme, né, mais interno. Ok, gente? Vamos avançar. Agora tem uma outra forma de classificar os animais, ainda com relação ao folheto embrionário, os 3 folhetos, diblásticos, é o que a gente vai ver nos quinidários hoje, só tem ectoderma e endoderma. Quando aparece a mesoderma, necessariamente tem que ter os outros 2 folhetos, ecto e endo. Então a gente chama eles de triblásticos. A maioria dos animais são assim, tá certo? Mas os que a gente vai estudar hoje não tem tecidos, porífera, e os outros, os quinidários, são diblásticos, só tem ecto e endoderma. Deixei colinha aí, textão para vocês. Presença do blastóporo. Onde é que eu vejo isso, professor? Não estou lembrando de embriologia. Eu acabei de mostrar para vocês ali no outro slide, essa abertura que conecta o arquêntero, que vai dar origem à cavidade gastrovascular, com o meio externo. Essa abertura é o blastóporo. Se o blastóporo der origem à boca, a gente chama de protostômios. Se der origem ao ânus, de deuterostômios, é outra forma de dividir os animais aqui nesses 2 grupos, tá? Então, protostômios e deuterostômios. Um exemplo aqui de deuterostômios, tá um girino, um anfíbio, né? Onde dá origem ao ânus, e aqui uma hidra, que a gente vai estudar hoje, um quinidário, um tipo de quinidário, onde o blastóporo dá origem à boca. A gente vai ver isso no cladograma agora, fica mais fácil para vocês entenderem. Deixei essa colinha aqui, nossa disciplina lá de embriologia, que mostra como é que se forma, desenvolve num protostômio e num deuterostômio, né? O caminho das clivagens, lembram de clivagem? Das divisões e evaginações até formar
um deuterostômio e um protostômio. E coloquei o sinônimo deles, né, que pode aparecer em alguns textos ou mesmo em algumas provas de concurso. Esquizocélico para protostômio e enterocélico para deuterostômio. Enterologista é o médico que estuda os intestinos. Então, nos deuterostômios, né, a formação, veja aqui em rosa, ó, onde está o arquêntero e o blastóporo, né? A formação do tubo digestório é diferente, tá aqui no esquema, certo? É diferente dos protostômios, tá? Onde esse grupo de células, essa massa de células vem para baixo. É invertido, veja que aqui está no topo. A gente estudou isso em embriologia, então a gente chama enterocélico o deuterostômio e esquizocélico o animal protostômio. Falei muito ligeiro, vamos acabar agora essa primeira parte, tá? Como eu estava dizendo, é uma espécie de revisão da disciplina anterior e do que a gente viu semana passada de forma um pouco mais aprofundada, tá? Então, de novo, olha, com relação à diversidade, a gente tem 35 ou 36 filos de animais, né? Falava no começo da aula, e os 9 mais importantes aqui, né? Porífero, que está aqui nesse gráfico, os porífera, as esponjas, né? Os equinodermos, cordados, artrópodes, plateuminto, nemateuminto, molusco e anelídeo. Professor, quem são os cordados? Só para lembrar, são os vertebrados. Anfíbios, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tá certo? Esse gráfico mostra, dá uma ideia aqui, tudo que vocês estão vendo, se a gente pegasse todos os animais que são aí mais de 8 milhões e meio de espécies animais existentes, né? 6 milhões e meio terrestres e 2 milhões e meio aquáticas, marinho de água doce, de lagos, tá? É a estimativa do que a gente tem, quase 9 milhões de espécies. Agora, descrito com nome científico, classificado, mais ou menos 1 milhão e 300 mil espécies. É a maior diversidade de todos os seres vivos, tá? Se a gente olhar para essa diversidade, a gente vai ver que artrópodo aqui, ó, pelo menos 1 milhão dessas espécies é de artrópodo. É o grupo mais diverso. Quem são eles? Crustáceos, né? Insetos, aracnídeos. Artrópodos são animais articulados, que têm patas articuladas. E aí eles vão se dividir nesses 3 grandes grupos, tá? Os aracnídeos, os crustáceos, tipo camarão, lagosta e tal, e os insetos todos, né? São os insetos dentro deles, são os mais diversificados. O que eu quero dizer é o que mais tem de bicho na Terra são insetos que fazem parte dos artrópodos, tá? Então, o inseto junto com o crustáceo aracnídeo é o grupo mais diversificado. E depois aí aparecem os moluscos, na ordem aqui em roxo, depois os nemateumintos, depois todos os vertebrados aqui em azul, com mais ou menos, um pouco menos de 50 mil espécies. Para a zootecnia é o grupo mais importante, tá? São os cordados. Então, vou deixar as 2 semanas antes da última prova para isso, tá certo? Aqui o cladograma que eu falava, que está melhor de vocês enxergarem aquelas relações de bilateralidade, de simetria, perdão, radiata, então esses 2 filos, quinidário e quitenóforo, quinidário, de novo, né, vamos ver hoje, eles também são diblásticos ou diploblásticos, é uma outra forma de falar, diblásticos, e todos os outros aqui têm simetria bilateral, são os bilatéria, triploblastos e simetria bilateral, que vai ser perdida aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, nos equinoderma ela vai sumir, vai voltar a ser radial, certo? Mas esse é um evento específico. Os acelomados, plateumintos e esse outro grupinho, os pseudocelomados, nemátoda, falei deles há pouco, e todos os outros aqui, ó, a partir de moluscos, são celomados, todos eles. Então, isso é uma sinapomorfia, é uma característica que está nesse ponto do cladograma, então ela aparece nesses grupos todos acima,
tá? E aqui a divisão, por último, que a gente viu por último, de protostômios e deuterostômios. Olhem, reparem que deuterostômios são os equinodermas, né? Estrela do mar, ouriço, pepino do mar e todos os vertebrados, os cordados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tranquilo, gente? Fiquem atentos a esse cladograma, tá? Tem uma questãozinha lá que é sobre ele, não vacilem, saibam ler. Acho que a essa altura vocês conseguem fazer essa leitura, né? Do que é que está acima e abaixo, quem são os grupos mais recentes e os grupos mais antigos aqui na base. A metazoa animalia é um reino monofilético. Como é que a gente. O que é isso, professor? Monofilético. Mono, um. Filético quer dizer origem. Então tem um ancestral comum, tem uma origem comum, tá? Lembrar dos coanoflagelados, aqueles protistas flagelados que estão aqui, ó, na base desse cladograma, onde surgem os metazoa. Certo? Essa primeira linhagem, esse primeiro ramo para trás, ó, são os coanoflagelata. Então eles são os ancestrais comuns de todos os protozoários, de todos os animais, esses protozoários. E antes deles, esses dois grupinhos, de Simédia e Orthonectida, olha o nome, né, que são mesozoários, tá? Não vou entrar nesses detalhes com vocês, não. Esse é um cladograma, para todo o reino metazoa, e aqui também a gente consegue ver os protostômios, a partir desse ponto, e os deuterostômios aqui, senso estrito, né? Aqui embaixo, e onde surge a deuterostomia, tá? Bom, essa outra árvore filogenética tem 7 sinapomorfias. Então, de novo, monofilético, porque tem uma origem comum, tem um ancestral comum, né? Então, todos os animais são aparentados entre si, compartilham o mesmo ancestral comum. É assim que a gente tem que responder, tá certo? E aqui nesse cladograma, as 7 sinapomorfias principais, tá? Principais dos animais. Porque, claro, com um monte de filo desse, né? Aqui tem uns 30 e poucos, ou quase todos aí. São as 7 principais que ajudam a agrupá-los, né? Em clados, em agrupamentos distintos, a partir de certas características. Então, lembrar que sinapomorfias são características comuns a partir daquele ponto. Ou seja, a sinapomorfia 5 só aparece em nemátoda. A sinapomorfia 4 aparece neles, mas nemátoda e artrópodo, mas aparece também em plateumintos, anelídeos e moluscos, tá? Já a 6 só aparece em plateuminto, anelídeo e molusco. Tranquilo para vocês, gente? Conseguem ler o cladograma, né? Então vamos lá, a gente vai ver rapidão só o que é cada uma coisa dessa. Então nessa sinapomorfia 1 aqui, ó, ela já aparece no sporífera, certo? Então ela é comum, é claro que 1 é comum para todos os animais. O que é comum para todos os animais? Além de serem multicelulares, eucariotos, não sei o que, não sei o que. Né? Organização multicelular, ter células especializadas. Professor, mas porífera não tem tecido. Sim, mas já tem, vocês vão ver que tem célula especializada. Células com funções específicas. Elas só não estão arrumadas em camadas, em grupos de célula, mesmo, como os tecidos da gente. Tecido nervoso, epitelial, muscular, tá? Presença de colágeno, acho que falei semana passada. É uma proteína fibrosa, né, que está ali no espaço entre as células, faz parte, né, da organização celular. Colágeno é típico de animais. Todos eles têm, mesmo nas esponjas aparece um pouco. E espermatozoides uniflagelados, com um flagelo apenas. Sinapomorfia 2, aparece aonde, professor? Aparece aqui, ó. Se aparece nesse ponto, não tem em porífera, tá? Apareceu depois. Aparece a partir de quinidários. O que é ela?
é o surgimento de tecidos, de folhetos embrionários, folhetos germinativos. E o predomínio da simetria radial. De novo, olhem, 2, simetria radial, inquinidário e quitenófora. Lembrar que ela vai aparecer aqui nos equinoderma. Então, de fato, eu colocaria um tracinho aqui de 2, porque ela se perde, ela some nos bilaterais e aparece de volta, ressurge no processo evolutivo nos equinoderma, tá? Só chamar a atenção disso. Mas a 2, né, é radial, nos quinidário, então são diblásticos. Só tem 2 folhetos germinativos, ectoderme e endoderme. Tá errado aqui, gente. Aqui tá mesoderme, eu vou ajeitar, tá? Ó. Só um minuto, viu? Senão vocês já sabem, né, o que acontece. Eu posso ectoderme e endoderme. Deixar em vermelhinho, até por cima, assim, ó, que vocês vão conseguir entender, claro. Certo? É melhor do que... tá bom. E a sinapomorfia 3. De novo aqui, 3. Não tem porífera, não tem quinidário, não tem quitenófora. 3 aparece a partir dos nemátoda. É o que? O mesoderma. Agora ele surge o terceiro folheto germinativo, já vai poder surgir celoma, só que ainda não no começo. Há celomados primeiro, depois pseudo-celomados e finalmente os celomados. E surge também a simetria bilateral, ao menos em uma das fases da vida, ou na larva, ou no estágio juvenil, tá certo? Aqui deixei uma colinha para simetria radial e bilateral. A 4 surge aqui nesse ponto, esses são os protostômios, tá? Então, o blastóporo dá origem à boca, aqui. E a 7, aqui embaixo, os deuterostômios, o blastóporo dá origem ao ânus. O 5 é exclusivo de nemátoda e artrópodo, é formar um exoesqueleto, um esqueleto externo, tá? Eles trocam, eles são animais que fazem muda, né? Fazem um processo de muda. Não é a muda da cobra, tá? Aí é outra história. A gente vai ver isso depois. Aqui tem exoesqueleto mesmo, um esqueleto, uma casca externa. Todos os artrópodes, né? Uma barata, por exemplo, tem aquela coisa invernizada, né? Ou uma lagosta, um camarão, tá? Aquela carcaça é um esqueleto externo. E a sinapomorfia 6, a presença de larva trocozoa, trocófora ou trocozoários, né? São, o que é isso, professor? São larvas aqui, por exemplo, que têm cílios. Elas têm muitos cílios, ficam batendo, tá? No slide seguinte, eu deixei essa colinha para vocês com os tipos de larvas, né? Os 3 tipos de larvas dos animais, aqueles, né, que apresentam o estágio de larva, tá? Então, a larva aqui de quinidário, né, dos corais, das anêmonas, dos água-viva, aqui a astrocófora, essa ciliada que eu mostrei, e as dipleura que tem nos deuterostômios, né, nas estrelas do mar. Essas larvas são muito comuns no plâncton, né, especialmente o plâncton marinho. Acabamos essa parte aqui, tá, gente? No plâncton marinho, elas ficam ali nadando, né? Ocupam esse espaço, as camadas superficiais da água, para ficar predando, né? Se alimentando ali de várias presas, porque o que mais tem é microalga, microcrustáceo, microartrópodos, né? Em geral, protozoários, tá? Tranquilo, gente? Aqui, dúvidas para essa parte? Ele tá pedindo para eu salvar. Ah, porque eu fiz aquela modificação. Ficou feio, deixa eu ver. Não, deu para entender, né? Enfim, deu para entender. Só para não ficar com erros. Cadê vocês? A Magna? Não. Tinha a Magna Marquinho aí tentando entrar. Ninguém viu, né?
People, vocês estão aí? Escrevam o nome de vocês no chat, por favor. Vamos para a segunda parte. Eu vou só pegar uma água. Cadê vocês? Ai. Olha o povo dormindo. O tio só fica reparando, né? Vou começar a botar aula gravada para vocês. Aí nunca assistirem, né? Como é que o professor sabe? Porque eu coloco lá no YouTube, então eu vejo o número de visualizações, né? Sem falar que às vezes a mesma criatura, e aí com problema de internet, fica dando risada, né, Luísa? A vida do professor é uma tristeza. Hein? Ligou o sincerômetro, a gente assiste, né? Aí não, é que às vezes tem uma criatura que assistiu mais de uma vez ou teve que recarregar por causa de internet, essa coisa. Aí eu tô eternamente com. Eu tenho que ir num oftalmo, um tipo de como se fosse uma alergia. Não sei o que é, pode ser até alguma coisa, tá tudo limpo, mas ácaro, né? Eu tenho uma certa. Vamos agora para o grupo dos poríferos. Desculpe que no começo vocês vão ver que tem Campo Uruçuí ainda. Isso era lá da agronomia de Uruçuí, mas a aula tá show, considero, tá bacana, certo? Atende muito bem, alguns slides, aqui é um prezi, né? São slides animados, mas eu vou passar rapidinho, porque para vocês da zootecnia, assim como para eles também, né? Os poríferos não são um grupo tão. Enfim, mas esse slide eu também uso para a turma de biologia, então, claro que algumas coisas, esse preze, né? Algumas coisas estão mais aprofundadas, eu não vou dar ênfase lá no slide, já fechei. Tem a colinha, tem slides soporífera ali na sequência, e quinidário é o material mais base para vocês, está tudo junto ali, tá? São 70, 80 slides. Vou postar mais tarde. E vou colocar o link tanto desse Prezi quanto do próximo, que é o de quinidária. Tá certo, gente? Só para deixar claro. Vamos lá. Então, agora a gente vai mergulhar no filo porífera. São as esponjas, né? Os espongiários. A maior parte das espécies, todos são aquáticos. A maior parte das espécies é marinha. Tá certo? Então eles têm uma diversidade de tamanhos, de formas, de cores, são seres bem bonitos, né? As três principais classes de porífera estão aqui: calcária, esclerosponja e hexactinelida. É a forma como dividir, distribuir as três espécies, todas as espécies em três grupos distintos, tá? Tem mais ou menos hoje, né, 8.000 espécies descritas. Lembrar que não tem tecido verdadeiro, são assimétricos, né? Lembrar disso, eles não têm uma forma, uma simetria definida, embora algumas espécies como essa aqui já lembrem, né, algo radial, porque se a gente dividisse aqui, ó, em várias partes, elas se repetem, né? Mas são raros, tá? Elas normalmente são assim, meio sem um formato, uma simetria definida, tá?
Os adultos são sésseis, fixos ao substrato, e todos eles se alimentam por filtração. O outro grupo, outro filo, os quinidários, também são assim, tá certo? Só que vocês vão ver que tem uma forma, eles têm também uma forma de vida que é livre e nada, é natante, que são as medusas, a forma de medusa. Podem ter desde alguns milímetros até 2 metros de altura, e eles são. O nome deles é porífera porque eles são cheios de poros, de buracos, de furos ao longo do corpo deles para fazer esse sistema aquífero que serve para que atende à filtração. Como eles fazem isso, professor? Aqui exemplo, né, de um bem assimétrico, tá? Vamos. Tá, antes de eu mostrar o sistema aquífero, só mostrando que, inclusive, em cavernas, em ambiente de caverna, na água de cavernas, a gente consegue encontrá-los. Desde profundidades próximas a zero, né, na superfície mesmo, até 5.500 metros de profundidade, já foram encontrados esponjas, tá? Então pode ter em lago, em pântanos, em riachos. São animaizinhos, né, que lembram mais até as plantas, sei lá, uma coisa assim. É estranho dizer isso, que isso é um animal, tá? Mas, enfim, o fundo do oceano, os corais, está cheio deles, é o habitat principal. Bom, já falei disso, então só mostrando a diversidade, né? Aqui é uma esponja, aqui outra, aqui por trás também, aqui outra. E elas ficam junto de quinidários. Esses que vocês estão vendo parecendo folhas, assim, ó, são corais, né? São briozoários, que são quinidários, ou salenterados. O plano geral do corpo, né? Então não tem tecido verdadeiro, as células são totipotentes, a partir de uma célula pode se transformar, né? Adquirir funções, formato e função específica, a depender da necessidade do momento. As células são independentes, não se comunicam entre si, então não tem um sistema nervoso ainda, e eles exibem essa plasticidade, né, de cores, formas, tamanhos, se adaptando de acordo com o ambiente. Tá? A estrutura do corpo de uma esponja, basicamente é essa. A gente tem aqui na periferia, né, essa massa de células cheia de poros, um corpo cheio de poros. Células superficiais externas são os pinacócitos. Lá no slide tem uma colinha, tem tipo uma tabelinha eu fiz com o nome da célula e a função, serve para colinha para prova, tá? Mostrando, não tem tecido, mas já tem células especializadas. Cada uma célula dessa tem uma função. Pinacócito e espícula vai formar o esqueleto, vai dar um formato para a esponja, vai dar formar uma trama, né? Essas espículas, por exemplo, formam a ligação entre elas, né? Formam uma trama, um emaranhado que dá um formato para o animal. Entre essas duas camadas de célula externa e interna, a gente tem um mesófilo, essa camada mais central, o ósculo, que é uma abertura para o lado de fora, né, o ambiente externo, e esse espaço interno, o átrio, ou a espongiocele. A água, ela vai passar do meio externo, por esses canais, percorrer aqui dentro e sair pelo ósculo. Tem células, a célula mais importante aqui das esponjas é esse coanócito. Ele atua em parceria com o amebócito. Eles atuam juntos para fazer circulação, digestão, excreção, tá? O coanócito, lembrem, é a célula que é parente direto, é uma reminiscência do coano flagelado, que é o protista ancestral flagelado. Tá certo? Tem colarinho e flagelo. Vejam eles aqui internamente, eles ficam voltados para dentro do átrio da espongiocele e serve para fazer circular mais a água aqui e ajudar no processo de filtração, além de capturar nutrientes, partículas, para fazer a alimentação. Tem colágeno, sílica, tá? Os materiais do colágeno já aparecem nessa mesogleia, essa camada intermediária. Então está aqui o ósculo, né, o sentido da filtração, então a água sai de fora por dentro do animal e sai para o exterior.
Aqui mostrando espículas de sílica, os amebócitos sempre juntinhos dos coanócitos, aqui embaixo uma estrutura do coanócito com o colarinho, o flagelo, e aqui na parte de trás da célula o núcleo, né? São filtradores, como eu falava. Vamos dar um play aqui nesse vídeo. A gente está vendo o movimento da água saindo do interior da esponja. Então, eles estão colocando uma substância, né, luminescente, só para a gente ter certeza do sentido, né? Ela fica sugando através do poro e a água passa, é assim que ela se alimenta por filtração. Aí vai mostrar as células especializadas, como se desenvolvem. É bem legal assim, a animação. Só é vocês clicarem no link, no vídeo, quando ele aparecer, tá? Vocês viram, já abre o YouTube, o vídeo do YouTube. Tá certo, gente? Não vou ficar muito aqui, senão a gente perde tempo. Eu sei que vocês estão cansadinhos. Essa aula de manhã, às vezes, é um pouquinho chata. Deu uma travada. Já vimos. Ok. Então, a reprodução assexuada por brotamento ou gemulação, mas existe já a reprodução sexuada, gametas, né? Os gametas, os amebócitos produzem gametas que são liberados na corrente, né? A fecundação é geralmente interna, acontece por ali pela esponja e origina uma larva que nada. A larva tem movimento, como eu falei no começo da aula, né? Então são células flageladas. A larva liberta-se do corpo da esponja mãe e sai pelo ósculo, aquela abertura, e depois se fixa a um substrato, né? Ali na vizinhança. Tá? E aí a gente tem, bom, aqui a reprodução assexuada por brotamento, né, elas se regeneram, né, então você corta um pedaço delas, elas perdem um pedaço, elas se regeneram por brotamento. Claro que aqui, se é assexuado, não tem variabilidade genética, tá? Lembrem disso. Na reprodução sexuada é que existe a variabilidade genética. Aqui mostrando o brotamento. E aqui vai ter um videozinho, vou só clicar para vocês verem, que vai mostrar isso, a produção de gametas, né? Então esse bombear, esse esquema de filtração não serve só para alimentação, mas na fase sexual, olha a quantidade de espermatozoides sendo liberados, né? Isso já acontecia aí há 500 milhões de anos, a reprodução sexuada desse grupo de animais já acontecia. Então, isso que vocês estão vendo é uma nuvem de espermatozoide. Estou falando nuvem, mas está mais para fumaça, como se pudesse ter fumaça no ambiente aquático, tá? Também não é um termo bom, né? Mas isso que vocês estão vendo azulado aí, tá? Depois dei uma olhada, eu adiantei rapidinho aqui. A gente ainda tem os quinidários. Estamos tranquilo com o horário, mas eu quero liberar vocês mais cedo mesmo, tá certo? Bom, as três principais classes, né? Então, o filo é formado de várias classes. No caso do filo porífero, a gente tem só três classes: as esponjas calcárias, né? Que são a classe calcisponja. Tem espículas esqueléticas com 3 ou 4 raios, todas são marinhas, todas as espécies dessa classe são marinhas. A superfície do corpo tem cerdas, né? Parecendo cerdas. As cores são mais apagadinhas, são mais opacas e geralmente elas são pequenas, tem menos de 15 centímetros, cálcio esponja calcárias, feitas de carbonato de cálcio. São bem bonitas, mas todas são marinhas aqui. As esponjas de vidro, essas as espículas que formam a trama do corpo do animal é feita de sílica. Sílica é vidro, né? É aquele material que está na areia da praia, está no vidro, está no circuito integrado aí do teu celular, do teu notebook, dos equipamentos na TV, nos equipamentos eletrônicos da casa, tá certo? A maioria tem 6 raios, é por isso o nome hexactinal, hexa
6, e dá nome à classe também, a sílica das espículas dá nome a essa classe, Hexactinellidae. Todas marinhas de regiões rasas, mas tem algumas espécies de regiões profundas, elas podem ter um tamanho, aí já não são diminutas como as outras, elas podem chegar a 1 metro de comprimento. Vamos ver um detalhe aqui delas, tá? A espícula, veja, parece o vidro mesmo. Parece o vidro, e aqui o detalhe, né, de espécies grandes, vejam o siri aqui do lado, né? Olha a trama que forma o corpo das espécies dessa classe. E a última classe, que é a Dermospongia, são espículas de sílica, mas que também tem espongina, além do colágeno, tem um material de espongina, nunca tem 6 raios, sempre tem menos. Essas sim, podem ser marinhas, tem no mangue, ambiente de estuário, mistura de rio na foz, né, de rios, onde o rio encontra os oceanos, e estão em todas as profundidades. Esse é o grupo mais diversificado. Alguns representantes. Aqui nas praias do litoral do Nordeste é muito comum esse gênero, Oscarella. São pretas mesmo assim. Às vezes, quando a maré baixa, a gente enxerga elas no meio dos corais, tá? Esse grupo também, a Carnos, é comum. E quanto à ecologia, bom, elas dominam o ambiente bentônico. Os bentos são rochas, substratos, né, área sedimentar, areia, são bentos, é o fundo né, dos sistemas aquáticos, tá? 75% da biomassa de animais na Antártida é formada por esse grupo. Então, lugares muito frios, eles são importantes. Às vezes é isso, 75% de tudo, né, que existe. Se a gente incinerasse, tocasse fogo em tudo, tirasse a água, pesasse o peso seco, 75% dessa biomassa seria esponja na Antártida. Crescem de milímetros a 2 centímetros por mês, então tem um crescimento, né, meio lento, liberam toxinas, algumas espécies, para disputar espaço, disputar defesa, né, contra predadores, vivem de 1 até 1.500 anos. Tem espécies de esponja que vivem 1.500 anos. Algumas, do ponto de vista da ecologia, vão ter relação com outros organismos, porque faz, por exemplo, camuflagem, né? Então não tem um sistema nervoso, mas não tem. A gente diz assim, as esponjas não têm inteligência, né? Vai saber. Mas elas camuflam o ambiente. Elas ficam da cor do substrato, ou seja, a gente não sabe exatamente como, mas elas percebem o ambiente, né, de alguma forma, apesar de não ter um sistema nervoso, nem uma célula nervosa desenvolvida. Muitas delas são importantes ecologicamente, porque, claro, tem o ósculo, né, aquela cavidade, serve de abrigo temporário, de refúgio para outras espécies, peixes pequenos, pequenos artrópodes, e elas auxiliam no crescimento dos recifes, né? Vejam essas imagens, uma fauna associada a elas. Alguns animais, usam as esponjas para se camuflar, né? Como esse caranguejo siri aqui, espertinho. É muito comum isso no ambiente marinho, né? Abrigo, camuflagem. Detalhes, tá, gente? Aqui um peixe, mimetizando. Aqui já é mimetismo, não é camuflagem. Tem que tomar cuidado em ecologia. Bom, vocês vão estudar comigo no módulo 6 essa parte. Camuflagem e mimetismo são coisas diferentes. A camuflagem, quando eu faço camuflagem, eu estou imitando o ambiente não vivo. Então, as folhas, o folhiço por cima do solo, o tronco de uma árvore, por exemplo, uma mariposa, uma borboleta que pousa ali, um inseto, o bicho-pau que fica ali nos galhos, imita os galhos, isso é camuflagem, quando você imita o ambiente externo. Quando você imita outras espécies de seres vivos, você está fazendo mimetismo. É o caso desse aí, o fundo aí é a esponja amarela, e esse peixinho imita o colorido e a forma, né, os poros, até os poros dela, esse peixe também imita o colorido dessas esponjas. Só queria terminar essa parte mostrando isso para vocês, que eu acho bem legal. Bom, além dessa importância ecológica,
alguns compostos, inclusive antitumor, anticancerígenos, são encontrados nas esponjas, anti-inflamatórios já foram desenvolvidos, antimicrobianos. Elas têm uma importância clássica. Bom, antigamente se usava muito essa bucha de banho, essa bucha vegetal que a gente usa hoje. Antes, né, de se descobrir isso e utilizar isso, usavam muito as esponjas para o banho, né? E até como as mulheres menstruadas, como absorvente íntimo. Usava-se muito, né, assim, claro, muito antigamente, tá, gente? Nos períodos clássicos aí. É, são importantes para a construção de recifes, né, e monitoramento ambiental. Áreas são bons bioindicadores da qualidade do ambiente. Áreas com esponja normalmente têm poucas, são menos poluídas. Alguns predadores naturais, né, a estrela do mar, a lesma do mar, e claro, o bicho-homem, né, a tartaruga, e o bicho-homem acaba sendo o maior predador de todos, mas a gente é predador de tudo mesmo, né? Mas vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu voltar. Nessa imagem, aqui onde eu estou passando o mouse, né? Vocês estão vendo que tanto o peixe quanto a tartaruga, eles se alimentam mesmo, né? Eles mordiscam a esponja, que na verdade, na tentativa também de estar caçando de outros bichinhos que estão associados a elas, tá? Elas não teriam muito valor proteico e tudo mais, né? E claro, lembrar aqui o Bob Esponja, né? Que é o representante clássico das esponjas, né? O Bob Esponja é um porífera. Opa, minutinho. Para vocês tem uma parte importante que na aquicultura, né, já existe a primeira tentativa foi na Flórida, 1879, né, de cultivo mesmo de esponjas, né, mas existiu um boom nos Estados Unidos na década de 70 e 90 do século passado. Algumas vantagens: a fácil replicação do material, baixo custo, controle da coloração, né? Não tem uma data certa de colheita, então isso tem uma flutuação, evitar essa flutuação no mercado, né, da demanda mesmo, da disponibilidade versus a demanda pelo produto. A desvantagem é que elas levam aí pelo menos 5 anos para atingir o tamanho de comercialização, tem um mercado limitado. Professor, para que isso, professor? Pois é, mesma função que ela tinha, por exemplo, para lavar o nosso corpo, né? Algumas esponjas são utilizadas em equipamentos de indústria, em maquinário, para aquários marinhos, tá? Então, para o aquarismo, né? Então, alguns zootecnistas podem trabalhar essa parte, né? Trabalhar em loja, com loja de aquários, esse tipo de coisa, né? Nos Estados Unidos é muito mais comum, tá certo? Dúvida, gente, sobre essa parte? Ok, vamos seguir para as outras espécies de animais, tá? Lembrar aqui daquele volume de em torno de 7 milhões de espécies, né? A gente tem aí pelo menos 2,5 milhões de espécies marinhas. Então, de novo, aqui, ó, quando a gente olha o ambiente aquático, é onde a vida animal surge, né? A vida no planeta surge na água, mas também os animais aqui surgem na água, né? A gente vê associado aos bancos de corais, as esponjas, né? E todas essas linhas que vocês estão vendo nesse desenho são linhas de relações ecológicas entre esses organismos. Pessoal, eu acho que daria para a gente levar. Vocês acham o quê? Querem fazer vamos ver quinidário na próxima aula? O que é que vocês acham? Estou falando também por mim, que eu estou meio cansado. Fica um pouco cansativo. Eu vou colocar o link na próxima, Luísa. Tô achando. Fica muito chato, fica pesado. Quinidário, isso, Francilene. É porque é o seguinte, quinidário vão ser de plástico, já vai aparecer tecidos, né? De verdade, eu quero fazer com mais detalhe, com calma, com vocês, a transição.
Como a gente está bem agora, eu acho que agora eu encaixei o conteúdo onde ele deveria estar, em termos de cronograma mesmo, da nossa disciplina. Nunca deixamos de ter aula, né? Acho que estamos indo muito tranquilo, a carga horária de vocês é relativamente pequena, estou desconfiado até que a gente termine uma semana ou duas antes. Vocês ficam com esse tempo aí só para me encontrar na prova. A prova eu vou deixar, a não ser que vocês queiram fazer antes a última prova. Mas eu vou deixar para vocês vão ter aí uns 15 dias, se vocês preferirem, eu deixo para a última semana mesmo, tá certo? Então a gente vai ver quinidários na próxima aula. Hoje, porém, na atividade, já vai ter alguma questão com eles, tá certo? Vai ter mais aquela parte das sinapomorfias, aquela parte introdutória, mas eu vou colocar, acho que duas questões de porífera e vai ter uma questão de quinidário, uma questão geral. Mas como vocês vão estar com o material na mão, acho que não vai ter dificuldade, tá certo? E se tiverem dificuldade, que eu acho que não vão ter, é, vocês me procuram, certo? Avisam, eu só não gostaria de cancelar. Ou eu tiro essa questão de quinidade, tá? E aí deixo quinidade, pode ser, para vocês fazerem a primeira atividade da unidade 3, né, que vai ser postada lá depois da prova. Ou eu posso já postar semana que vem e vocês ficam aí com 15 dias para devolver lá, acho que é melhor. E aí eu coloco o quinidário, certo? Que a gente vai ver semana que vem, então. Dúvidas, gente, sobre essa parte? Meu microfone não está funcionando. Como assim? Vocês estão me ouvindo, sim? Não estou entendendo aqui, ó. Estão vendo a mensagem, né, que está aparecendo? Fico com medo de clicar. Gente, assine aí então, antes de eu clicar. Pode ser que desabe a conexão. Assine seu nome completo de novo no chat. Se cuidem, viu? Mais tarde eu posto a atividade, não deixem de fazer, que vai compor a primeira nota. Eu já quero semana que vem divulgar para vocês irem com mais tranquilidade para a prova, certo? Joia. Estou vendo todo mundo assinando aqui. Show. Show. Até mais, Luísa. Até mais, gente. Se cuidem. Até.